10 horas mais 40 minutos. A revista Veja desta semana traz uma pesquisa exclusiva. Assassinos ao volante. As mortes no trânsito no Brasil já superam os crimes de homicídio. E essa reportagem realmente traz números preocupantes. Em 2012, 60.752 pessoas morreram. Os acidentes de trânsito no Brasil matam em um ano tanto quanto a guerra civil na Síria matou nos últimos 20 meses. A guerra do Iraque em seus 3 anos e a guerra do Vietnã em 16 anos. Novas estatísticas mostram que a violência no trânsito é a segunda maior causa de morte no país, à frente de homicídios, um efeito do desrespeito às leis e da má qualidade dos nossos motoristas. E sobre o comportamento no trânsito, nós vamos conversar agora com ele, que é psicólogo, psicanalista, o Dr. Denis Pereira dos Santos. Dr. Denis, muito bom dia, muito obrigado por sua presença aqui no nosso programa. Olá, Maria Helena, bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui hoje, principalmente para comentar de algo tão contemporâneo e tão presente, né, na vida de todos nós, ultimamente, nesses últimos... Esses últimos não, né? Sempre esteve presente, mas digamos que agora parece que está um pouco mais estampado, um pouco mais... vindo mais à tona esse assunto. Que é tão necessário ser discutido na atualidade, a questão do trânsito no Brasil. A revista Veja, nesta semana, né, o senhor teve a oportunidade de ler o artigo, os jovens são as principais vítimas. Do total de mortos no trânsito em 2012, 41% tinham entre 18 e 34 anos de idade. Isso equivale a 2 tragédias como a Boate Kiss, em Santa Maria, por semana, o dobro do número de médicos formados anualmente no país e há 90 em cada 100 mil jovens adultos brasileiros são as nossas vítimas no trânsito. Essa é a maior tragédia no Brasil, né? Esses números, eles já foram mais assustadores ainda. Quando a gente fala dos mortos, esquecemos de dizer também daquelas pessoas que ficam impossibilitadas, pessoas que eram totalmente normais e que acabam sendo... através dessa tragédia, mutiladas e perdem a sequência daquela vida que tinham anteriormente. O que acontece com o trânsito no Brasil? Que quando o motorista ele assume o volante, parece que muda, doutor Denis? Bom, é assim, antes de mais nada, é preciso entender que esse assunto é um assunto muito amplo, né? Então, se é amplo, ele passa a ser complexo por si só. Então, dentro disso, na questão social, já é uma manifestação e interação social. O trânsito é um lugar de manifestação e interação social. Então, é sempre multifatorial e é dinâmico o tempo todo. Então, entender como acontece de um prisma apenas é um pouco utópico, né? É preciso entender que, sendo a sociedade sendo como um corpo, né? Vamos entender assim, a sociedade sendo como um corpo, o trânsito seria como se fosse o estômago desse corpo, né? Então, onde se manifestam sintomas, onde se manifestam resíduos, se manifestam questões latentes e conscientes. Então, tanto o inconsciente quanto o consciente, é um bom laboratório o trânsito, ele se manifesta ali. Então, por exemplo, quando você fala o motorista se transforma, ele pode se transformar por questões latentes, individuais. E na questão consciente, voltando ao exemplo que eu dei na questão social... Nessa questão do corpo, o que seria o órgão principal do trânsito? As ruas. Então, hoje em dia, o que você observa? Você observa... Isso é cultura, isso é histórico, né? As ruas é o primeiro lugar que nós vamos quando precisamos nos manifestar, não é assim? Sim. Precisamos nos manifestar, vamos para as ruas. Então, dentro disso, entender o que acontece de um prisma só é um pouco utópico. Precisaria entender, primeiro, toda a política que existe ali naquele ambiente. Então, na nossa cultura, a gente já tem a nossa cultura do jeitinho brasileiro, né? Então, você falou muito de punição. Punição é algo que funcionaria se não houvesse só a punição por punição, né? A punição por si só, né? Só que a gente, nesse próprio artigo que você viu, você lê lá em algum ponto que vem dizendo que nós temos no nosso inconsciente uma ideia de facilidade em burlar regras, né? Então, burlar regras, ele passa a ser... a primeira opção, não a última.
Então, quanto mais você reprime, mais a ideia de burlar regras. Então, dentro disso, na própria sociedade, você meio que tapa o sol com a peneira, porque você não enxerga o problema estrutural que está latente. Então, essa transformação do motorista, na verdade, não é uma transformação, é algo que já vem sendo desejoso ao longo dos dias. Por exemplo, uma pessoa passa, falando de uma questão mais individual, um fato mais isolado, a pessoa passa o dia inteiro louca para faltar com respeito com o chefe, por exemplo, né, no trabalho, cotidianamente. Então, ele passa o dia ali numa posição que não é o ele, né, não é o ser, é assim o que ele precisa ser para ter aquele emprego, por exemplo. Chega no final do dia, a primeira oportunidade que ele tem de extravasar, normalmente é onde? No estômago, né? Entende? Onde que seria isso? No trânsito. Então, a primeira pessoa que fecha ele vai automaticamente emitir um comportamento que ele desejou o dia todo e é a oportunidade perfeita que você faz ali. Então, o trânsito é um lugar de manifestação. Não, o trânsito é o sintoma, não a causa. Onde as pessoas acabam por extravasar esse acúmulo de emoções que ele carrega durante todo o dia ou desde o iniciar do dia, quando ele sai de casa e foi maltratado pela esposa. Pode ser durante o dia, mas é um pouco mais existencial, um pouco mais profundo. Né? Não se trata só é que a gente usando o exemplo do dia é interessante, mas é a sua saúde, né, psicológica, como que está a sua saúde emocional, como que está a sua vida naquele momento. Então depende muito da tua vida, do seu estresse, do seu equilíbrio mental, né? Então, de certa forma, a gente é forçado a manter um equilíbrio mental em outras posições, em outras ocupações, nas suas funções. E no trânsito a gente entende que não. No trânsito a gente não precisa ter esse respeito. Você é dono de você e do seu carro e você faz o que você quer. Exatamente. Então você não vê o caminho, você vê o fim. Você já sai para chegar. O que tiver no meio é sempre problema, né? É mais ou menos por aí. Cruzeiro em Revista destaca, né? Inclusive, essa entrevista já estava marcada há algum tempo e a revista Veja traz essa pesquisa exclusiva Assassinos ao Volante. As mortes no trânsito no Brasil já superam os crimes de homicídio e os dados são realmente muito tristes, né? O Brasil tem a 5ª maior taxa de mortes no trânsito do planeta, segundo o levantamento feito com base no DataSUS do Ministério da Saúde. Se forem consideradas as estatísticas do DPVAT no mesmo período, o país salta para o primeiro lugar em mortos por cada 100 mil habitantes. Seria o Brasil em primeiro, em segundo Catar, em terceiro El Salvador, em quarto Belize e em quinto a Venezuela. Nós falamos no bloco anterior que muitas pessoas acabam transformando o trânsito como o seu centro de extravasamento, né, das suas emoções que ficam contidas, ficam reservadas. Mas nós sabemos que o ser humano, ele desde pequeno, ele vem sendo trabalhado através da educação. Nosso país tem sérios problemas educacionais e o próprio Código Nacional de Trânsito prevê que as pessoas, quando forem tirar a sua carta de habilitação, devem passar pelo curso de formação de condutores, que é o CFC. O senhor acredita que nós precisamos investir mais nessa educação para o trânsito? Desde criancinha, eu abri inclusive aqui o programa falando sobre essa atividade que é desenvolvida pela Urbis Trânsito e Transportes de nossa cidade, de educação nas escolas. Precisamos intensificar a educação para termos uma melhor saúde no trânsito, doutor Denis? Sim. Bom, a princípio é preciso entender que a educação para o trânsito é um segmento da educação tradicional, né? Da educação geral. Então, a partir do momento que você detecta um problema da educação geral, né? Então não se vê uma surpresa em ver um problema na educação para o trânsito. Mesma coisa a saúde, né? O trânsito também é saúde. Então, a partir do momento que você vê que a saúde como um todo, a instituição saúde, ela está em déficit, né, com a população, não só com a população, o funcionamento dela, né, vem adoecida há um bom tempo. Então não é estranho também que o trânsito também esteja manifestando esse sintoma. Então o trânsito sendo um local de manifestação de sintoma, é importante você ver a educação para o trânsito, mas acima de tudo a educação de um modo geral. Então, fazer parte porque como o trânsito é um lugar para você ter interação social, né? Qual o primeiro local que a gente tem
para interação social senão a escola, né? Então, não se trata só da questão carro, a questão pedestre, é um pouco além disso, né? Se trata do respeito ao outro, se trata de você ver o outro, visualizar o outro, estar com o outro, o que já é muito difícil não só para adulto, como para a própria criança, porque a gente tem na nossa cultura já intrínseco um consumismo, né? Uma ideia de objeto, não de indivíduo, né? Então é homem, objeto, né? O que o outro pode me proporcionar, não o que o outro é o outro e eu sou eu e vamos construir algo junto. Então a construção no nós vem ficando um pouco de canto, porque nossa era hoje é uma era narcísica. E a partir do momento que você tem uma era narcísica, fica muito individualizado cada vez mais. Então, de novo, trânsito é sintoma, né? Passa a ser um sintoma, então só a educação por educação, ela é um pouco superficial, né? Ela precisaria ter um encalço, ela precisaria ter algo um pouco mais, um caldo um pouco mais grosso, né? Então seria um encontro entre pessoas. Então, assim, que você fazer uma carga horária maior é superficial dado a qualidade, que a gente não visualiza muito a qualidade, a gente vê a quantidade, né? Então, se tá a criança falando de trânsito o tempo todo, tá tudo bem. É bom, mas não vai resolver efetivamente, porque ao longo do tempo, de novo, a nossa cultura, burlar regras, etc e tal, vai sobressair porque estamos no narcisismo. Causa e efeito, ter e ser, são condições importantíssimas nessa discussão do comportamento no trânsito dentro do nosso Cruzeiro em Revista. Destaca a pesquisa exclusiva da Veja, os assassinos ao volante, o comportamento no trânsito, conversando com o psicólogo e psicanalista Dr. Denis Pereira dos Santos. Dr. Denis, nós falamos no bloco anterior a respeito dos sintomas, que nada mais são do que os efeitos de uma causa que está intrínseca em cada ser humano. Falamos também sobre a importância da educação que não deve ser restrita, mas uma educação ampla em todos os sentidos para que as crianças desde pequenos comecem a lidar com o seu emocional. Essa é a grande dificuldade que se apresenta hoje, inclusive em consultório, quando as pessoas que sofreram algum tipo de problema no trânsito hoje recorrem à solução de um psicanalista? Bom, dentro do que você está me dizendo, uma das grandes dificuldades é também isso. Mas, novamente, é sempre multifatorial, né? Uhum. Então, uma das dificuldades é você entender, porque a educação ela te dá recurso, né? Ela te dá recurso mental para que você possa trabalhar determinada situação, determinado acontecimento na sua vida. Então, sem a educação, você passa a não ter recursos, você passa a não ter argumentos. Então, a manifestação de um comportamento mais irracional, vamos dizer assim, fica facilitada, né? Fica uma coisa facilitada a partir do momento que você não tem recurso para lidar com aquilo. Então, a educação, ela é também um fator, mas é um pouco mais complexo do que somente a educação em si. O senhor falou a respeito desse narcisismo, né? Cada um olhando apenas para si. E nesse contexto, a gente percebe que hoje a variedade de veículos que existe no Brasil é muito grande. Tem desde o pequenininho até o veículo grandão. E normalmente quem trafega pelas cidades, né, com carros grandes, parece que também se acha maior do que os outros. Isso também faz parte desse narcisismo colocado pelo senhor, doutor Denis? Sim. Porque você, vamos dizer assim, novamente, o trânsito sendo um local de manifestação social, de manifestação de sintomas, você tendo uma necessidade de um falo, vamos falar assim, você não vê se você realmente precisa de um carro tão grande daquele para você. Então, por exemplo, às vezes você tem uma picape e anda para ir na padaria e volta só e tá tudo certo. Então, isso a pessoa não observa. Por que ela tem um caminhão, né, uma picape para ir na padaria, né? Então, ela não se toca disso. Porque isso é totalmente inconsciente. Ela acha legal, ela sempre quis ter tal. Então, existem coisas que nós não percebemos em nós mesmos. Então, a primeira coisa para você melhorar essa situação é você olhar para dentro. Porque se você olhar para dentro, você desperta, né? Então, essa frase é um pouco antiga, né? Vamos dizer assim. Mas olhando para dentro, você desperta. Enquanto você
estiver olhando, porque o Narciso, ele está tentando olhar para fora, só que o que ele vê é o espelho, né? Ele não vê a si, ele vê o espelho, né? Ele vê o reflexo, vamos dizer assim. Então, é uma tentativa de olhar para fora frustrada, vamos falar assim, porque o outro não existe. Mais ou menos por aí. Então, eu ter uma picape, o outro não existe. Então, não é que você tem essa necessidade, é uma carência sua. Então, você pode ter, eu não estou dizendo aqui que não vamos ter picapes, né? Longe disso, né? Não é essa a questão. Estamos só usando um exemplo, recortando um exemplo para poder entender o porquê que você faz X ou Y. Né? Para que cada um dentro de si, olhando para si, vai conseguir descobrir a sua própria resposta. O autoconhecimento, nesse caso, é fundamental. Sim. É a saúde, né? Porque o autoconhecimento é um componente da saúde. E isso também é um outro assunto que é muito delicado. Porque a gente parte da ideia de que a saúde psicológica, a saúde mental, é uma coisa em paralelo com a saúde tradicional, quando na verdade não, um conversa com o outro. Né? Sem a saúde mental não há saúde física. Né? Uhum. Então é preciso integrar, né? E fragmentar menos. Então digamos que, olhando para o trânsito, a gente vê uma sociedade fragmentada. E é engraçado isso, porque entra em um paradoxo, né? Qual é o paradoxo? A gente está na era da globalização tecnológica, interação e tatatá, né? Mas mente sã, corpo são, né? Exatamente. Mesmo globalizado, existem algumas regras que são ainda fundamentais. Exato. Então, assim, à medida que a gente estamos nessa era tecnológica, o curioso é que a gente está manifestando, nós estamos manifestando comportamentos singulares, né, narcísicos, né? Então, e muito irracionais também, né? E interessante que está latente, porque todo mundo o faz e pouca gente o percebe, né? Parece que você tem lá muitos amigos, quando na verdade a família, né, os amigos reais mesmo vêm diminuindo, né? Não vem aumentando, mas a gente vê na mídia ao contrário, parece que está todo mundo sabe aquele comercial de manteiga? Amigo de todo mundo, né? Você já viu aquele comercial de manteiga já? Família feliz, todo mundo feliz. Então, a gente está vivendo essa alusão, né? Mas precisamos viver essa realidade, né? Que o trânsito vem mostrando no Brasil ser impiedoso. Se você olha para o trânsito, você entende a sociedade como um todo, não só o trânsito, né? Então, olhar para o trânsito é um bom laboratório. É um laboratório para você perceber, por exemplo, quando você sai da sua casa para ir para o seu trabalho, quanta coisa não tem no caminho? Muitas. E aquilo ali é tudo sintoma de social. Você vê a pobreza o tempo todo. Só que daí que entra a questão do querer ver, né? O querer se encontrar com o outro. Nós estamos preparados para encontrar conosco? Essa é uma primeira pergunta. A segunda pergunta, estamos preparados para encontrar com o outro? Né? Uhum. Então, se nem com a gente está conseguindo lidar direito, né? Tá sem tempo nem para almoçar direito, né? Quanto mais para encontrar com o outro. Então, o trânsito, você querer chegar no fim, não é uma novidade. Então, você não enxerga porque você não quer ver. E isso que é difícil de se aceitar, né? Aceitar isso, que você não quer ver o que está estampado, é um pouco complicado. Ver e olhar tem grandes diferenças, como o senhor disse, são coisas amplas a serem discutidas, né? E nós teremos a oportunidade, num futuro próximo, de voltarmos a falar sobre comportamento no trânsito. Okay. Uma das reações que o ser humano hoje tem, muitas vezes, de maneira impensada e que pode transformar toda a sua vida, não é verdade, doutor? Com certeza. Muitíssimo obrigado pela sua presença e até uma próxima oportunidade. Imagina, o prazer foi meu.